Graça e paz. Olá, estamos aqui para finalizar, para fechar a semana 7. Estamos no 35º dia no devocional O Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus, uma jornada de 40 dias. O tema central da semana é aproximando-se mais à medida que você teme o Senhor. Aleluia! E o dia 35 tem como seguinte tema: corações com um temor santo. Corações com um temor santo. E a leitura, o texto-chave, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Vamos ler aí. Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles sempre tivessem um coração que temessem a mim e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos. Então tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. Glória a Deus, aqui mais uma vez o Senhor fazendo promessas, confirmando promessa de que tudo iria bem para a pessoa que obedece e para os seus descendentes. Nos tempos da igreja primitiva do Novo Testamento, Ananias e Safira levaram uma oferta de um lote de terra que venderam. Abre aí a sua Bíblia. Atos 5. Atos, capítulo 5, versículo, vamos ler, de 1 ao 10. Atos 5, de 1 a 10. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade. Reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou: Ananias, Satanás encheu o seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe: Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: Como é que você e o seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa? Conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Uau! Eles levaram a oferta e mentiram. Muitos considerariam que esta oferta é apenas uma mentira inofensiva, nada demais. Imagina, o que isso influenciaria, né, na vida de alguém? Foi apenas um valor que ele
vendeu por 100 mil, tô dando aqui um exemplo, mas falou que vendeu por 50, qual o problema com isso? Né? Quem vê pensa, poxa, o Senhor foi tão ruim assim. E aí, trazendo para os nossos dias, quantas mentirinhas dessas não existem na igreja, no nosso dia a dia. E ninguém tá caindo morto, né? Eles caíram mortos porque mentiram sobre a quantia da sua oferta na presença da glória de Deus. Lembra o papo da reverência? O papo de se acostumar com a presença? Lembra? Foi os dias anteriores? Pois é. É o que acontece conosco nos dias de hoje. E olha que Jesus já tinha morrido, né? Já era tempo da graça, né? Porque muitas pessoas falam, hoje nós estamos no tempo da graça, então não tem problema. Tem problema sim. Então, o que acontece? Aí a gente quer o quê? Passar panos quentes em tudo. E a gente não demonstra aquilo que o Senhor de fato deseja de nós. E a gente acha que a gente tem que ficar agradando pessoas, agradando para não ser taxado de diferente, de fanáticos, né? De sei lá o que mais. E a gente esquece que a presença de Deus é mais importante. E é bem isso mesmo, tá? Aqui, ó, o autor. Eu costumava me perguntar por que pessoas fizeram mesmo na presença de pregadores hoje também não caíram mortas. A resposta é porque a presença de Deus era mais poderosa na época do livro de Atos do que hoje. Por exemplo, Atos relata que em seguida em seguida a esse incidente, Pedro andava pelas ruas de Jerusalém e os enfermos eram curados quando sua sombra os tocava. Olha lá, Atos 5:15. Traziam gente doente em camas e macas para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles, enquanto o apóstolo passava. Não vemos milagres assim hoje. Porém, à medida que a presença e a glória de Deus aumentar, haverá relatos similares aos de Atos 5. É verdade, né? Por que a gente não vê ninguém caindo morto? Por conta disso que ele fala aqui. Porque a gente se acostumou com as migalhas. Pedro, de fato, ele quis um diferencial. As pessoas naquela época buscou a santidade, buscaram em oração, geraram, né, o derramamento do Espírito, se arrependeram dos pecados. Hoje, nós precisamos disso, porque tá tão cômodo, gente, ser crente, tá tão fácil ser crente, ainda mais no tempo de hoje que as pessoas falam assim, não, você não precisa mudar não, né? Não, tá tudo bem. E fala aquele evangelho que só melhora o ego da pessoa. Não um verdadeiro evangelho que de fato confronta o pecado, que de fato prega o amor, sim, mas confronta o pecado. Tá escasso esse tipo de evangelho. Tá escasso você ouvir uma pregação sobre céu, sobre inferno. Tá escasso você ouvir de fato uma pregação sobre o sangue de Jesus. Tá escasso você ouvir hoje um pregador no final chamando a igreja a se arrepender, a se converter dos maus caminhos, a se colocar diante do Senhor e entregar a vida mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Está escasso.
Pode ver, não tá fácil. E hoje as pessoas que estão aí nesse banho-maria, nessa coisinha morna, achando que tá abafando, sabe? Então, nós precisamos o quê? Entender que à medida que a presença do Senhor vem sobre nós, e assim, a presença do Senhor, ela está disponível para todos. Mas o que acontece? Nem todo mundo quer pagar o preço. Lá em Êxodo, quando Deus quis se mostrar, o povo não quis receber a presença de Deus, porque teve medo. Teve medo. Não foi temor, foi medo de Deus. E aí, eles passaram a vez. Não, não quero. Moisés vai lá. Recebe lá, fala com o Senhor lá, fala com o homem de... Você é um homem de Deus, vai lá. Você, a gente confia. Sabe? E quantos de nós não estamos fazendo a mesma coisa? Não estamos querendo pagar o preço. Porque uma coisa que eu bato aqui na tecla, normalmente eu falo isso, que a salvação foi um ato de amor, graça sobre graça. Graça sobre graça recebi. Mas, para alcançar a plenitude do Espírito, para alcançar a intensidade, o poder do Espírito Santo, meu querido, minha querida, aí o negócio pega, porque aí você precisa, de fato, demonstrar que você quer. Você precisa, de fato, mostrar para o Senhor, Deus, o quanto você quer dele, porque aí você vai ter que buscar e acharás. Você quer as águas rasinhas, batendo só nos pezinhos? Você quer as águas nos joelhos, na cintura? Você quer as águas nos ombros? Ou você quer uma torrente de água viva, brotando, jorrando de dentro de você? Você vivendo uma renúncia, uma entrega, uma dependência do Senhor, algo sobrenatural que vem sobre você e vem aquele fogo que te consome, mas você sente vontade de estar ali e você quer mais e vem sobre você algo maravilhoso e aí o Senhor te enche mais e ele vai vendo o seu potencial e ele vai derramando mais e mais e ele vai colocando sobre você os dons e ele vai caminhando com você e ele vai te levando mais profundo, mais profundo e você não quer mais voltar para trás e você sabe que se você voltar para trás, você vai estar fazendo algo que não tá certo e você se sente diferente, você quer continuar em frente. E aí você vai se entregando e o Senhor vai falando: eu quero caminhar, eu quero estar junto de você. Vamos nessa. E você olha, tem dificuldade sim, tem aquelas pessoas que vão virar as costas para você sim, mas você não tá nem aí, essa é a verdade. Porque você quer mais e mais do Senhor. Você quer mais. E aí você entrega a sua vida, aí você entrega a sua família, e aí você entrega tudo pro Senhor. E você vai dando, e nem questiona nada. Porque você confia no Senhor. Você se rende ao Senhor. É isso. Não tem outra escapatória, não tem outra coisa. E aí você quer viver no Espírito, você quer andar no Espírito, você quer encher do Espírito, você quer o poder do Espírito, você quer o derramamento mais e mais do Espírito para ter mais ousadia e falar mais do amor de Cristo e pregar a palavra. E você quer a presença do Senhor.
Você quer a presença do Espírito Santo mais forte. Por quê? Por quê? Porque é isso que nós almejamos. Porque é o que nós mais queremos. A gente não quer milagre. É importante, sim. Dons é importante. Tanto que quanto mais o Senhor se derrama, mais Ele libera os dons. Que é muito importante. Mas nada supera. Quando Moisés estava na presença de Deus, ele ficou lá 40 dias, aguardando o Senhor falar. Quando o Senhor falou, ele não queria sair mais dali. Tanto que foi Deus que falou para ele, olha, desce, porque o povo está pecando. Vai lá, porque eu vou matar esse povo. E aí é onde ele começa a intercessão, a se colocar no lugar do povo e a colocar o povo ali diante do Senhor. E começa aquele mover. Isso é maravilhoso, gente. De verdade, isso toca muito no profundo do meu coração. Oh, Deus, não vemos milagres assim hoje. Porém, à medida que a presença e a glória de Deus aumentar, haverá relatos. Eu creio. E já temos relatos de muitos lugares tendo milagres, maravilhas, né? Pessoas sendo curadas, cego voltando a ver, paralíticos voltando a andar. Existe sim, mas é uma coisa aqui, outra colar, né? E nós sabemos que quando houver um derramar profundo do Senhor, os milagres, eles são sinais. Os sinais que vêm junto com, olha, ali a presença de Deus está claro. Vai haver sinais. Observe o que aconteceu depois que Ananias e Safira caíram mortos, que está lá em Atos 5:11. Aqui. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam que tinham acontecido. Então, houve o que? Um temor. Eles ficaram, respeitaram, reverenciaram, deram glória, honra, agradeceram, foram além, certo? Aqueles cristãos entenderam que precisavam repensar sua maneira de tratar a presença e a unção de Deus. Já não podia ser de qualquer jeito, né? O Senhor diz, Levíticos, capítulo 10, Levíticos 10, verso 3, que diz assim: Então Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade para aqueles que chegam perto de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão ficou em silêncio. Então, os que chegam perto de Deus devem o que? Respeitar a santidade. E lembrar que devem o que? Honrar ao Senhor. Devem o que? Se prostrar, reverenciar, respeitar. Deus reterá a sua glória para nos testar e preparar. Seremos reverentes mesmo quando a sua presença não for manifesta. Se não houver manifestação, igual aqui, estou aqui no meu quarto, não há nenhuma manifestação assim da glória de Deus presente, né, que eu possa ver. Mas eu tenho que entender que eu estou falando de quem aqui? Estou falando do quê? Estou falando da palavra de Deus. Estou fazendo com que o que eu estou aqui pensando, analisando junto com o Senhor, outras pessoas irão ouvir. E se eu ficar falando aqui qualquer coisa, eu vou estar o quê? Reverenciando? Não, porque eu estou falando coisas que não tem nada a ver, eu estou ensinando coisas que não tem nada a ver.
E aí eu estou demonstrando o quê? Que eu não estou reverenciando, não estou honrando, não estou dando glórias a Deus, não estou vivendo o evangelho como deve ser. Estou aqui falando asneira e abobrinha. E aí muitas pessoas estão me ouvindo e o Senhor vai cobrar isso de mim. Vocês acham que isso é o quê? É de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito. Porque o Senhor, para entrar aqui e falar as coisas e para mostrar, para caminhar com Deus, eu preciso o quê? Ter entendimento da palavra, certo? E se eu falo qualquer coisa aqui, outras pessoas vão ouvir. E aí tá uma bagunça, porque até explicar que aquilo não é desse jeito, já foi. Muitas pessoas já ouviram e o Senhor vai cobrar de mim. De muitas maneiras, a igreja moderna se comporta como os filhos de Israel. Quando Deus dividiu o Mar Vermelho, fez os israelitas atravessarem terra seca e depois afogou seus inimigos. Eles cantaram, dançaram e gritaram por causa da vitória. Êxodo, capítulo 15, de 1 a 21. Vamos ler aqui. Então Moisés e os israelitas cantaram este hino ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele venceu maravilhosamente. Lançou nas profundezas do mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, por isso cantarei louvores a ele. Ele é Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é santo. Lançou no fundo do mar os carros de guerra do faraó e o seu exército. Os seus melhores oficiais morreram afogados no Mar Vermelho. Águas profundas os cobriram. Desceram direto para o fundo, como uma pedra. Senhor, a sua mão direita é majestosa em poder. Senhor, a sua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da sua majestade, derrubou os que se levantaram contra o Senhor. Enviou o seu furor, que consumiu seus inimigos, como fogo consome a palha. Com um sopro das suas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas ficaram firmes como as duas pedras, duas paredes, e as águas profundas se solidificaram no coração do mar. O inimigo dizia: Vou perseguir e alcançá-los, e repartirei os bens que consegui tomar. Com a espada os destruirei. Mas o Senhor enviou o seu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas profundas. Quem entre os deuses é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é majestoso em santidade? Quem é terrível em feitos gloriosos? Quem realiza maravilhas como o Senhor? O Senhor estendeu a sua mão direita e a terra os engoliu. Por causa do seu amor, guiou o povo que libertou. Com o seu poder, conduziu o seu povo ao lugar santo que escolheu para morar. Os povos souberam o que aconteceu e tremeram. A angústia apoderou-se do povo da Filístia. Os comandantes de Edom estão aflitos. Os poderosos de Moabe tremem. O povo de Canaã esmorece. Estão dominados de terror e medo pela força do seu braço. Estão paralisados como pedras, até que passe o seu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que o Senhor comprou. O Senhor fará com que o povo entre e seja plantado no monte do seu santo nome. Sim, o seu povo morará no lugar que o Senhor preparou, no seu lugar, no santuário que o Senhor mesmo construiu. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os cavaleiros e os carros de guerra do faraó entraram no mar, o Senhor lançou sobre eles as paredes de água. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e começou a dançar, acompanhada pelas mulheres.
Foi esta a canção de Miriam. Cantem ao Senhor, porque ele triunfou maravilhosamente. Precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Entretanto, alguns dias depois, quando o seu grandioso poder foi evidente e a comida e a bebida eram escassas, eles murmuraram contra Deus. Então, o que acontece aqui? Eles passam, atravessam o Mar Vermelho, em terra seca, nada acontece com eles, os inimigos morrem, né, afogados, e aí depois, assim, pertinho, olha só, 22, 24. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias sem achar água. Finalmente chegaram a Mara e acharam água, mas não puderam bebê-la porque era amarga. Por isso, aquele lugar chamou-se Mara. Então o povo começou o quê? A murmurar contra Moisés, dizendo: O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe mostrou um arbusto. E Moisés o lançou na água, e a água se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e uma ordem, e os colocou à prova. Então vocês pensaram, né? Eles tinham acabado de ver o milagre daqueles, depois de 3 dias já estava ruim de novo. Vocês entendem o quanto a gente precisa de milagre todo dia? O quanto a gente precisa não ficar olhando só os milagres, porque a gente precisa de milagre todo dia. Milagre faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa de uma provisão, a gente precisa de respirar, de caminhar, de abrir os olhos, do coração bater. Todo o nosso corpo tem que estar em funcionamento bom. Olha só quanta coisa. Mas muitas vezes a gente se prende tanto nisso que essas coisas a gente já nem agradece mais. Um respirar, um caminhar. Quando a gente, né, tem aí alguma dificuldade, igual quantos de nós não tivemos Covid, eu tive Covid, muitas pessoas tiveram Covid e sabe do que eu tô falando. Você agradece a Deus por respirar, você agradece a Deus por sentir o cheiro, você agradece a Deus por sentir o paladar, você agradece a Deus porque você tem um corpo que não dói. E isso são coisas pequenas. Sabe, você agradece a Deus porque o seu coração tá batendo num ritmo não acelerado. Porque eu tive arritmia cardíaca e eu sei o que é isso, aquele coração acelerado. E muitas vezes isso acontece, sabe? Então, são pequenas coisas que a gente aprende a volta e aprende a agradecer. E a gente esquece que isso é milagre. É milagre quando você tá sem o guarda-chuva e aí você, Senhor, espera eu chegar em casa e de repente a chuva passa ou a chuva fica bem fininha, só esperando você chegar no ponto que você precisa chegar na sua casa ou no lugar. É milagre isso, sabe? Ou então você tá debaixo daquele sol quente, queimando, e aí de repente você faz, ai Senhor, tá quente. Aí de repente a nuvem entra na frente do sol, assim, e isso me lembra quando o Senhor colocava a nuvem para caminhar com o povo de Israel durante o dia, sabe? Gente, eu me vejo lá com eles e eu agradeço, sabe? É tão maravilhoso quando você presencia um milagre assim, quando você entende que as coisas começam a faltar e você não tem condições não tem dinheiro para prover e você só fala assim, Senhor, tá faltando. Senhor, tá faltando. E aí, no mesmo dia, o Senhor vai lá e provê.
o dinheiro que você pode comprar, prover as coisas, sabe? Ou então você só sonhou assim, poxa, eu queria tanto a roupa tal, ou queria tanto um sapato tal, e alguém vai lá e te dá, e nem era algo que você de fato precisava, mas porque o Senhor ama. Isso é milagre, gente. Isso é milagre. Mas a gente não quer dar valor a esses milagres. Como o povo de Israel aqui. Viu o mar se abrir. Vocês viram aqui a grandiosidade que foi. Parecia parede de um lado, parede do outro. As pessoas passando ali no seco. Acho que passava, no mínimo, via ali os animais, né? A baleia. Não sei se tem baleia no Mar Vermelho, mas tudo bem. Os peixes, né? E tal, aquela coisa toda. Sabe? E aí, 3 dias depois. Não, já não quero mais, porque a coisa aqui tá difícil. Dá licença, tô morrendo de sede. Que negócio chato, eu nunca que chega, a gente tem que andar. E água, encontramos água, mas olha a situação da água. Que horror, viu? Era melhor lá no Egito, pelo menos a gente tava de boa lá, né? Tava lá e tal. Dá vontade de falar, olha, é que Deus é maravilhoso. Mas pensa, se coloca aí no lugar de Deus. Eu sei que a gente não, mas se coloca. A vontade que dá de falar é, tá bom então. Então, por que tava orando lá? Pedindo para sair de lá, já que lá tava bom. Só encheu as paciências tanto pedindo, implorando para sair de lá. Aí quando eu resolvo tirar, vocês querem, aí fica nessa murmuração toda, então vai morrer tudo de sede. A vontade que dá é essa, mas aí a gente se coloca no lugar de Deus, recebendo essa ingratidão, e aí também a gente se coloca no lugar do povo, porque nós somos iguais. Quantas vezes a gente reclama porque tem só o arroz, o feijão e o ovo frito? Quantas vezes a gente reclama porque não tem dinheiro sobrando? Quantas vezes a gente reclama porque não compramos aquele sapato da hora, da moda, né? Lançou tal celular como eu queria. Por que que eu não posso ter? Que não sei o quê. Nós somos iguais. E aí a gente vê o quanto nós somos ingratos. Essa é a verdade, tá? Mas vamos continuar aqui. Olha lá. Mais tarde, Moisés levou o povo ao Monte Sinai para consagrá-lo a Deus. Deus desceu a montanha aos olhos de todo o seu povo. Moisés então conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Olha lá, Êxodo 20, 18. Que diz assim, olha só o que aconteceu. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou longe, observando e tremendo. Então, o povo ouviu trovões, relâmpagos, som de trombeta, o monte fumaçando. E aí o povo ficou tremendo, assustados, ficou à distância. Eles recuaram com temor, porque amavam mais as suas próprias vidas do que a Deus. Tiveram medo de ser consumidos. Olha o que diz aqui o 19 e o 20. Os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco. Nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Eles ficaram com medo de morrer. Moisés disse a todos: não tenham medo. O Senhor veio provar vocês para que tenham sempre temor, por ele e não pequem. É isso que o Senhor queria.
observe que o temor de Deus lhe dá poder sobre o pecado. Provérbios 16:6 diz o seguinte: com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Olha lá. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Aqui na Bíblia Viva diz assim: para se apagar o pecado é preciso haver sinceridade e um amor que perdoa. Para evitar o mal é preciso temer o Senhor. Então, para evitar o mal, preciso temer. Se eu temo o Senhor, eu vou evitar o mal. E aí o relato aqui em Êxodo continua, 20 e 21. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. O povo se afastou e Moisés que se aproximou. Moisés temia a Deus, gente, mas ele não teve medo. Ele não teve medo de falar assim, eu vou morrer. Não, ele não estava nem aí com ele. Ele tinha, sim, o temor, reverência, né, a presença de Deus. O povo, né, não temia Deus. Eles tinham que medo de Deus, medo do que Deus podia fazer com eles. Eles não amavam a Deus. Eles tinham medo do que Deus podia fazer. O temor de Deus atrai você para a presença. Se você teme a Deus, você quer estar perto dele, tá? Não o faz se afastar dela. Você não quer sair da presença de Deus. Muitas vezes a gente brinca até, né? Eu tô com medo, mas vai com medo mesmo. Te fala assim. Mas é porque não é medo de, não. É temor. Eu preciso ter temor para eu não falar bobrinha aqui. Então, eu preciso ter reverência, ter temor, porque eu estou o quê? Passando o ensinamento do Senhor. Estou buscando aprender do Senhor, estou passando esse ensinamento. Então, eu preciso ter esse temor para não passar nada errado. Mas não um medo que me paralisa, um medo que fala, eu fico pensando só em mim. Não, sabe? Porque isso não vem de Deus. A maioria das vezes o Senhor falava na Bíblia, não temas, não temas, eu estou contigo. Não temas, seja forte e corajoso. Não temas, segue adiante. Não temas, tem um monte de não temas na Bíblia. Por quê? Porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer o medo, né? Minha mãe, muitas vezes ela falava assim, eu não quero medo de vocês. Eu quero sim, que vocês me respeitem, que vocês me obedeçam, né? Que vocês andem corretamente. Minha mãe falava isso. E eu já falei isso para os meus filhos também. Então tá bom. Vocês não precisam, eu falava, até já falei isso também. Vocês acham que falar que me ama só da boca para fora? Não quero. Não quero, porque eu quero que vocês me obedeçam, quero que vocês façam o que eu tô mandando. Mas por quê? Porque falar que eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Senhor, eu te exalto, eu te adoro. E aí, logo ali, virei a esquina, eu já tô fazendo coisa errada. Que amor é esse? Que amor é esse que não constrange? Que amor é esse que... É que nem eu falar pro meu marido que eu amo. Amor, eu te amo, eu te amo. E aí, quando eu vou na rua, eu saio me oferecendo, saio, né, buscando outros homens, eu saio... Que amor é esse? Pera lá. O que ele vai falar pra mim? Vai falar, tem certeza? Não, peraí, você me ama mesmo? Tem certeza disso? Que amor é esse? Não, isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa menos amor. E é o que Deus fala. Quando a gente olha lá no profeta Oséias,
né? Era o tempo onde as pessoas, a nação israelita estava o quê? Adulterando. E esse adulterando era o quê? Agindo com infidelidade diante de Deus, procurando outros deuses, vivendo uma vida totalmente errada. Quando não, né? Mas aí ele escolhe o profeta Oséias, pede o profeta Oséias casar com a prostituta. E aí a prostituta pega e vai embora, não sei quantas vezes ela vai embora, aí tem filhos e deixa de novo, e aí vai e volta, e vai e volta, simbolizando o que? Deus e a nação de Israel. E é muitas vezes o que a gente faz também. A gente olha essa história tão bonita ou tão feia também, ao mesmo tempo, e aí a gente pensa assim: ah, nossa, que povo ruim, nossa, como isso? Ai, esse povo, ai, não sei o que, ai, isso. Mas quando a gente vê e se coloca no lugar, nós fazemos iguais. É igual, igual. E aí a gente não tem como olhar uma situação dessa e não olhar para dentro de si. Eu não consigo não olhar para dentro de mim e falar assim: será, Senhor, que eu estou vivendo dessa maneira, traindo a tua confiança, agindo com infidelidade? Eu quero me render. Vamos lá. O temor do homem faz que você se afaste de Deus e da sua glória. Quando somos aprisionados pelo temor do homem, sentimos-nos mais confortáveis na presença dos homens do que na presença de Deus, até mesmo na igreja. A razão é que a presença de Deus expõe o nosso coração e traz convicção. Lucas 12. Lucas 12, versos de 2 a 5. 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou que está oculto que não venha a ser conhecido. Tudo o que foi dito no escuro será ouvido na claridade, e o que se sussurrou dentro de casa será anunciado dos telhados para que todos ouçam. Queridos amigos, não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas depois não podem fazer mais. Porém, eu lhes direi a quem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar a pessoa no inferno. Sim, eu repito, esse vocês devem temer. Tá vendo só quem que nós devemos temer? Que possamos temer a Deus e não a homem. Para que isso aconteça, precisamos obedecer aos seus mandamentos, à medida que prosseguimos no caminho rumo à sua presença. Então, nós precisamos, sim, reverenciar a Deus, temer a Deus, caminhar com Deus, seguir rumo à presença de Deus, confiantes e removendo barreiras. Você corre para a presença de Deus ou costuma recuar? E aí? Peça a Deus para revelar o seu coração e expor os motivos que o impedem de avançar mais profundamente rumo à presença dele. O que te impede de ir em frente? Muitas vezes é o pecado, muitas vezes são as pessoas, né? O que as pessoas vão falar. Então, nós devemos sim pedir ao Senhor que nos mostre o que devemos fazer para ficarmos firmes neste propósito de seguir aí íntimos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, a Bíblia nos diz que somos, sim, abençoados porque cremos em Ti, sem Te ver, sem nem saber, só pelo fato da minha fé.
Eu creio no Senhor, eu sinto a tua presença em mim, se movendo, sabe, Senhor? E temer ao Senhor é algo tão precioso, tão importante. Existem promessas que hão de se cumprir quando nós tememos a Ti. À medida que eu estudo a Tua palavra com relação ao temor do Senhor, faz que a minha fé aumente, que a minha fé seja trabalhada, Pai. Em nome de Jesus. Não quero dizer da boca para fora, eu temo ao Senhor, eu te amo, né? Mas o que eu vivo aqui temendo a homens, eu vivo aqui sendo infiel. Que temor é esse, Senhor? Isso é mentira, se isso acontece. Deus, eu quero te obedecer, quero obedecer aos teus mandamentos, eu quero crescer no conhecimento da tua graça, no seu conhecimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sou grata, porque o temor do Senhor me reveste de poder, aleluia, porque o temor do Senhor me faz vencer o pecado. Porque eu, de fato, Deus, eu quero te amar, Senhor. E quanto mais eu te amo, quanto mais eu busco fazer a tua vontade, mais eu sei que eu temo a ti. Que as pessoas, ó Deus, possam entender isso e querer também ter essa vida com o Senhor. Querer, ó Pai, ir à tua presença. Deus, passou aqui na minha mente agora. Será que o sumo sacerdote, quando ele se preparava para entrar lá no Santo dos Santos, onde havia a tua fumaça, a tua presença, a tua glória inundava aquele lugar, será que ele não tinha o temor? Ele precisava ter o temor e ele precisava se mortificar cada vez mais. Só nesse simples reverência que ele fazia, ele era limpo, ele era de fato. Tinha ali, não, a tua graça batia ali e não consumia. Era a tua graça ali já, na presença ali. Já havia Jesus ali, porque a tua glória inundava toda a terra. E por isso que o sumo sacerdote ele não era consumido quando ele entrava ali no Santo dos Santos. Ô Senhor. E hoje também, quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê Jesus. E é onde o Senhor nos dá essa oportunidade de entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, que é aqui dentro, Pai, do meu coração. É aqui dentro, Deus, lá no profundo da minha alma, no profundo do meu espírito, que o Senhor está. E eu sei que eu posso entrar, porque o Senhor me deu essa oportunidade. E eu peço que o Senhor dê essa oportunidade a todos que estão aqui juntamente comigo, que nós possamos juntos, ó Deus, se aproximar mais e mais da tua presença. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, tudo, as minhas necessidades diárias. Eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, tudo, a minha família, os meus amigos, a minha igreja, o meu tempo. Eu entrego tudo nas tuas mãos, ó Deus, porque eu sei que é o Senhor que pode abençoar a minha vida. Mas eu não quero viver em busca disso, eu quero viver em busca da tua presença, Senhor. A tua presença é o que eu mais quero. A tua presença é o meu maior prazer. A tua presença, Senhor. Obrigada, Deus, por essa oportunidade
Obrigada, Deus, por me chamar. Obrigada, Deus, por me trazer aqui. Obrigada, Senhor, por tudo. Por me curar, por me salvar, por me libertar. Obrigada. E eu sei, ó Deus, que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Amém. Luz para o caminho hoje é Êxodo 19 e Êxodo 20. Hoje foi o nosso último áudio da semana. E semana que vem tem mais. A nossa última semana. Restam apenas 5 dias. E que aqui seja só um start na sua vida, na minha vida. Mas que nós possamos estar sempre juntos, buscando a presença do Senhor e que o Senhor possa derramar mais e mais dele sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.